Quase 2 semanas após a eleição, São Paulo teve uma mudança entre os deputados federais eleitos para a próxima legislatura, após uma decisão do TRE paulista. Por essa razão, vamos conversar agora com o deputado federal Pablo Marçal do PROS, a quem agradecemos demais pela participação. Deputado, agora sim, seja muito bem-vindo. Boa noite, obrigado pelo convite. Parabéns ao TRE de São Paulo, que a justiça fez justiça, né? Então, a gente já sabia disso. Quem tem voto dorme em paz. Eu tinha certeza que isso ia acontecer. E aqui eu quero dar boa noite também para a Fabi, para todos que estão assistindo. E quero declarar que esses quase 250 mil votos, né, que foram depositados em mim, vai valer um duplo mandato, porque o Paulo Teixeira é um deputado, né, que estava buscando a reeleição, estava lá escrito como eleito. Ele, com a minha entrada aí de novo no quadro, o deputado Paulo Teixeira do PT perdeu a cadeira dele, ele que queria liberar drogas, ele que é um cara contra a fé cristã. Eu comemoro já duplamente essa vaga minha, e só vai acontecer a festa no dia 30, quando a gente elegeu o presidente Bolsonaro. Pois é, agora, deputado, eu fico imaginando a satisfação do senhor em ler o seu nome ali na lista de deputados federais eleitos pelo estado de São Paulo. Mas para a nossa audiência compreender um pouco desse imbróglio que envolveu a sua candidatura e também essa disputa em primeiro turno, quais tinham sido os problemas identificados na documentação do senhor na candidatura? Só explique rapidamente para a gente prosseguir com a entrevista. Eu fiz uma substituição no último dia, já que o TSE barrou a minha candidatura à presidência da República. Prazo era dia 12 de setembro, então não tinha mais para onde correr com a candidatura, cancelaram a de presidente. E eu não entrei nisso para virar deputado, nem para pleitear outro cargo, foi o de presidente. Então, só que eu percebi que como o PT, que foi lá com a mãozinha invisível, né, e tomou a minha candidatura, eu falei, eu preciso dar uma satisfação para esse povo, eu vou entrar no sistema, não vou ficar de fora, vou me rebaixar aqui, vou para dentro do parlamento, né, com tantos colegas lá, para ajudar o presidente Bolsonaro a fazer esse país avançar. E também cumprir o que todos os grandes presidentes fizeram, né, eles foram deputados primeiro. E aí, no último dia, a gente substituiu uma mulher que tinha desistido, e nessa substituição, eu fui muito feliz que era o último prazo. Só que no último minuto da sexta-feira antes da eleição, eu entendo o tribunal, tem que julgar tantos casos, julgou o meu caso faltando um documento, uma certidão de Goiás, sendo que não era necessário. E aí, como julgaram faltando alguns minutos para fechar a sexta-feira, acabaram me colocando como indeferido. Eu já juntei no mesmo dia os documentos, e aí colocaram lá que estava dentro do prazo recursal, e aí já se passaram 2 semanas, né, e agora ontem, na verdade, né, saiu essa decisão. O PT estava desesperado porque a minha eleição tiraria uma vaga e acabou consolidando isso, tirando a vaga do PT. Graças a Deus. Pois é, agora, deputado, o senhor já declarou aqui nessa entrevista, mas eu me lembro que o senhor declarou apoio a Jair Bolsonaro já no primeiro turno, mas o partido do senhor, o PROS, decidiu apoiar Lula. Como vai ficar essa situação? O senhor pretende mudar de partido? Há tratativas com outras siglas? O senhor deve continuar no PROS? Que tipo de entendimento existe dentro da sigla? Quando eu entrei no PROS, não tinha nada de PT lá, né? Mas no dia que eu virei candidato a presidente, no dia 31 de julho, na mesma noite, uma decisão judicial cassou a minha candidatura ali de forma irregular. Inclusive, o procurador-geral eleitoral falou que era válido, e mesmo assim a justiça ignorou e atropelou isso. Mas tudo bem. O PROS está aliançado com o PT, eu não tenho nenhuma ligação com o PT, nunca terei. Eu sou trabalhador, sou empreendedor, eu amo as riquezas desse país, eu amo esse povo, então nós nunca andaremos juntos. Como o partido não bateu a cláusula de barreira, e também está fazendo uma fusão com Solidariedade, nos próximas horas ou nos próximos dias eu vou anunciar aí meu próximo partido, mas confesso que eu estou 100% focado na eleição do Bolsonaro, então nem estou em negociação, mas já tem sim em mente alguns partidos para disputar a Câmara, né, a presidência da Câmara dos Deputados, para mostrar aí o que eu vim fazer na política. Deputado federal eleito Pablo Marçal, agora seguimos com a pergunta da comentarista Fabiana Barroso. Boa noite, Pablo, parabéns aí pela conquista
de ser um deputado aqui por São Paulo, e eu acompanhei, eu vi que você fez uma live com o presidente Bolsonaro e outros influenciadores aqui da direita, justamente já tendendo a definir as eleições agora, que precisa de voto a voto. A gente sabe, né, sendo bem realista, que é isso mesmo, tem que buscar o voto. A gente também tem acompanhado excesso de judicialização e uma baixaria e uma falta de propositura aí da candidatura, de ambas candidaturas, mas justamente porque esse ambiente não tem deixado. Você acha que nesses próximos 15 dias esse tom vai diminuir ou esse tom vai aumentar? E se ele for aumentar, qual seria o papel importante, então, desses influenciadores que você convocou? Primeiro, a ação que a gente desenvolveu junto com o presidente Bolsonaro tem cadastrados 326 mil influenciadores de micro, médio e grande número de seguidores. Um raio de quase 90 milhões de pessoas. É com os dados cruzados que a gente tem aqui. Então, assim, foi um negócio astronômico, né? Nenhum outro político tem isso. O presidente tem a sua própria força, né? Que foi simplesmente usando a imagem dele, e a gente está treinando absolutamente essas pessoas. O tom dessa campanha é um tom de desespero, porque nunca houve, na história do Brasil, uma disputa entre um presidente e um ex-presidente. Isso nunca aconteceu. Depois vocês podem olhar aí. E a gente está disputando a eleição com alguém que não quer só o poder, quer só o dinheiro, quer uma ideologia, e que essa ideologia roube o Brasil para continuar sendo implementada e sustentada aqui na América Latina. Então, assim, disputar contra o PT não é fácil. Eles construíram uma máquina de mentira. E eu fico vendo na judicialização aí, na questão das fake news que eles tanto falam. O Lula teve 42 decisões favoráveis para tirar coisas que o Bolsonaro fala que é verdade. Eu estou acompanhando de perto, porque eu estou envolvido aí na campanha. E o Bolsonaro conseguiu tirar 6 do PT. É muito interessante o que está acontecendo, porque se o povo continuar dormindo do jeito que está, nós vamos entregar esse país para uma quadrilha altamente organizada. Para quem não tem memória boa aí, esse pessoal teve mais de 240 mandados de prisão contra todos eles, um esquema assim nunca visto antes. Tende a piorar. A gente está vendo tanta gente fazendo maldade aí com o nome do presidente. O presidente, sim, é uma das pessoas mais injustiçadas desse país. E agora é a hora dos injustiçados, dos que se sentiram lesados pelo PT, tantos anos roubando esse povo, se juntar e dar mais um voto de confiança para o Bolsonaro. Mas a tendência é que é uma eleição nova. A gente nunca viu esse tipo de eleição. Vai todo mundo por tudo ou nada, tenho certeza disso. E vai vencer quem colocar mais pressão. Deputado, eu queria pedir para o senhor fazer uma reflexão sobre os resultados do primeiro turno, especialmente no Legislativo Federal. Renovação de 44% na Câmara dos Deputados. Muitos partidos de direita, centro-direita, conseguiram aumentar suas bancadas. Só o PL, partido de Jair Bolsonaro, elegeu 99 deputados. O que esperar dessa próxima legislatura? Já dá para falar em prioridades? Dá para falar em prioridades. Primeira coisa, todo mundo, o esquerdista odeia ouvir isso, mas acabou o Centrão. O Centrão agora está em terceiro lugar, então é o Centrinho. Então perdeu a graça de chamar isso de Centrão. Agora a maior bancada de direita da história, a maior bancada conservadora, né, da história do parlamento, está aí agora por conta do Bolsonaro. Segundo, 100 e poucos daquela coligação da esperança lá. E o pessoal que era o antigo Centrão agora ficou em terceiro lugar. O que significa isso para quem está assistindo? O presidente Bolsonaro vai voar agora. A gente vai ver esse país nos trilhos devidos aí do progresso e do desenvolvimento. E vocês vão ficar assustados. E você que está com a ideia tola de votar em Lula, saiba que se ele ganhar, ele não consegue governar nesse primeiro mandato. Que ele não vai sair nunca mais, infelizmente. Se você deixar o Lula entrar, eles estavam a um passo de completar a implantação do comunismo aqui no país. Por que não implantaram? Tem muita gente que não acredita. Eles estavam no aparelhamento total do Estado. E aí, meu amigo, se esse povo voltar, eles têm, segundo as próprias palavras do Gilmar Mendes, eles têm dinheiro para ganhar eleições até 2038. Então, se vocês deixarem eles voltar, a gente vai ter um problema muito sério. A gente vai ter um retrocesso. O Lula não vai conseguir governar. E como ele não vai conseguir governar, ele vai ter que aplicar o método Maduro, o método Hugo Chávez, o método Fidel Castro de tomar a nação à força. Então, a gente não pode deixar isso. Não é sobre Bolsonaro, é sobre dois caminhos.
Então, a prioridade do eleitor até o dia 30 é entrar nesse plebiscito. Isso não é eleição para presidente, é um plebiscito para escolha de regime, ou comunista, ou um regime de liberdade. Aí você tem que escolher o que você vai fazer. Agora, a nossa pauta com o presidente Bolsonaro vai ser reformas, né? O sonho de todo presidente, quando ele se propõe a ser presidente, é fazer reforma. Por exemplo, a tributária está parada desde 1975. A penal, que é a questão mais forte do presidente, tem uns bandidos aí, pegando um trecho de uma conversa dele totalmente sem conexão, estão chamando ele de pedófilo. Ele é o cara que quer que pedófilo se lasque. Ele quer fazer castração química contra pedófilos, e aí você vê que a esquerda, tudo aquilo que o Bolsonaro tem de bom, eles tentam neutralizar, e tudo aquilo que o Lula tem de ruim, eles tentam impregnar na imagem do Bolsonaro. Então, assim, pode esperar uma reforma tributária, pode esperar absolutamente um endurecimento das leis e da aplicação, né? Tem uma lei chamada LEP, Lei de Execução Penal, e a gente vai endurecer isso. Ali no parlamento não falta a bancada da agro, da bala, da Bíblia, de empreendedor, de gente honesta que quer ver esse país avançar. E quem é simpatizante do Lula, né, que fique esperando, tá? No dia 30, a alegria vai ser nas casas, nas ruas, nas igrejas e não nos presídios. Pode esperar muito isso. Endurecimento de leis, flexibilização, né, dessa carga tributária. O presidente Bolsonaro foi o primeiro presidente da história do Brasil que deu conta de baixar imposto. Contrário de quem é esquerdista, comunista e maluco, que para o plano dele funcionar, ele tem que continuar pondo companheirada para dentro do Estado e aumentar cada vez mais os impostos. Agora mais uma questão de Fabiana Barroso. Aproveitando aqui a sua primeira declaração, eu sei que ainda está em suspense qual o partido que você vai, qual vai ser a definição do futuro, mas eu entendi bem, ou você já falou de tentar aí a presidência da Câmara, e se isso vai se realizar no sentido, então, de ajudar essa agenda reformista, é isso mesmo? Sim, eu sou um reformista, eu sou alguém disruptivo, eu quero fazer isso. Hoje eu falei com o Valdemar, beijão pro Valdemar aí, que é o presidente do PL, e ele estava me falando sobre o seu 100º deputado do PL. Para mim poderia ser uma honra. Eu estou consultando aí, falei com ministros, alguns ministros também. Tem 3 partidos em mente. Já vou deixar no ar aqui o PL, né, que é do presidente Bolsonaro, e do Valdemar Costa Neto, alguém que eu tenho respeito, me instruiu bastante aqui nessa virada aí para deputado. Mas os outros 2 eu vou mencionar depois que passar a campanha. Talvez eu tome a decisão antes, mas a minha prioridade de verdade agora não é nem presidência de nada, nem mandato, nem comemorar a vitória que eu tive no TRE. Não comemorei mesmo. Eu já sabia que isso iria acontecer aqui no estado de São Paulo, mas o que eu quero de verdade é ver o Bolsonaro presidente. Eu não quero deixar aqueles ladrões, aquela quadrilha voltar para dentro do Palácio do Planalto.